Eu costumo falar que número de pessoas, tamanho de equipe, é vaidade se não tiver resultado. Nós começamos o ano com uma empresa muito diferente, muito menor, com processos mais simples, e eu olho hoje para dezembro e vejo que nós estamos fechando 2025 com uma empresa maior, com números mais robustos. Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Kiko Furtado, CEO aqui do Acreditar. Ao meu lado direito, Mila Kai, sócia e diretor de operações. Ao meu lado esquerdo, Bruno Cosmo, sócio e diretor comercial. Nós fomos convidados pelo nosso marketing para fazer uma retrospectiva de 2025, um ano que a gente tem muito para comemorar, com certeza. Bom, não temos pauta para falar, como disse o Henrique, nosso coordenador do marketing, é um papo ao pôr do sol, né? Por acaso a gente está aqui no estúdio sobre 2025. Então eu vou começar pelas damas, naturalmente, para saber com ela quais foram os seus maiores desafios em 2025, suas maiores conquistas. Mila Kai. Olha, 2025 foi um ano de cumprimento de várias metas. 2025 ainda não acabou, né? Não. Mas o que nós vivemos até aqui, a nossa trajetória, foi regada de muito compromisso e muita dedicação. Muitos erros também, claro, cometidos, mas eu acredito que simboliza muito sobre equipe. A gente começou o ano com uma equipe menor, mais enxuta, né? Eu costumo falar que número de pessoas, tamanho de equipe, é vaidade se não tiver resultado. Então, isso reflete muito nos nossos resultados. Então, nós começamos o ano com uma empresa muito diferente, muito menor, com processos mais simples. E eu olho hoje para dezembro e vejo que nós estamos fechando 2025 com uma empresa maior, com números mais robustos, com processos muito mais delineados. E uma equipe, assim, excelente, de muita qualidade e pessoas com muita paixão ao trabalhar. Muito bem. E é você, Bruno Cosmo? Você é do comercial, não tem desafio, né, Bruno? Olá a todos. Olha, já que vocês tocaram nesse assunto, o maior desafio, no meu caso, foi estruturar a equipe comercial, reestruturar. Então, nós criamos alguns setores, como, por exemplo, o setor de novos negócios, que foi um desafio, ainda é um desafio. A gente organizou melhor processos através de sistemas. Então, isso ainda está sendo feito, implementação de IA nos processos. E a equipe comercial foi uma equipe que ficou muito mais profissional, também com mais colaboradores. E qualificar esses colaboradores com técnicas de vendas, negociação, que são coisas diferentes, e estudar mais do mercado. Então, nichar mais os conhecimentos de cada segmento que nós atuamos hoje. Então, esse foi o meu desafio. E conseguir ter uma receita previsível para o atingimento das metas. Uma coisa engraçada, a gente estabeleceu algumas metas no começo do ano e tivemos um início de ano muito bom. E aí o Hernani Desbezel, que é o nosso consultor, falou pra gente assim, isso em fevereiro. A meta ficou pequena, dado o que vocês já atingiram em 2 meses. E quando a gente restabeleceu a meta, a gente achou que, poxa, tá esticado demais. E pasmem. Principalmente o comercial. Mas tudo bem, o Hernani sabe do nosso tamanho, né? Quando eu digo não tamanho de capital, mas tamanho de vontade, capacidade, etc. E ele sempre nos estica. E ontem, uma das metas nós atingimos ontem que a gente não imaginava que era possível. Mas só conseguimos isso tudo porque a gente foi atrás das perguntas certas, a gente foi atrás dos treinamentos certos. Esse ano nós tivemos o MBA, né, que é o nosso MBA, que a gente tem tanto orgulho de falar. É o primeiro MBA que existe no mundo de fundos, com diploma do MEC, um MBA mesmo de gestão e liderança em FDICs,
para os nossos colaboradores de graça, totalmente de graça, com os melhores professores que a gente poderia imaginar em trazer, né? E tudo que aconteceu lateralmente a isso contribuiu muito. A gente cresceu demais em conhecimento. A gente cresceu a empresa muito porque toda a empresa, as pessoas na empresa, inclusive, me inscrevi mais um programa da Fundação do Cabral, que é um PGA, que é um programa maravilhoso, que eu preciso puxar a empresa em termos de crescimento, mas a empresa como um todo cresceu muito, os profissionais cresceram muito, né? E tudo puxado pelo nosso MBA. MBA puxa, e depois tudo que vem de forma lateral a ele é impressionante como a gente cresceu. Eu não reconheço a empresa de 2025, início de 2025. Eu não sei se vocês têm essa mesma sensação. Eu não reconheço pelos treinamentos todos que nós tivemos, por tudo. Eu não reconheço. É uma empresa completamente diferente. A gente teve um trabalho muito bacana também do RH, de trazer as pessoas certas, de treinamento, né? Toda a estrutura que nós estamos colocando em prática agora do RH. Então, assim, eu sinto que a gente está... Sabe aquela história que eu falei há um tempo atrás, quando a gente fez 10 anos, tal do clique institucional, a gente está conseguindo, né? Aconteceu. Vai estar acontecendo sempre, mas eu acho que isso está tomando uma forma bacana, né? O que vocês acham? Eu tive 2 conversas esse ano marcantes, né? Com 2 colaboradoras em momentos diferentes que retornaram de licença maternidade. E o que as 2 me disseram foi que do momento em que saíram para licença maternidade e o momento que retornaram, que foi agora em 2025, elas não reconhecem a empresa por tamanho crescimento e desenvolvimento que nós tivemos, assim. Disseram assim que, Mila, eu no bom sentido, eu não reconheço mais você, a pessoa que você era, que o Kiko era e que o Bruno era. Vocês são outras pessoas hoje, no bom sentido, quanto a empresa se desenvolveu. Não reconheço mais a empresa que nós tínhamos quando saí. Isso é um motivo de muita comemoração, porque demonstrou para mim que elas estão nessa onda, elas querem acompanhar esse desenvolvimento. Então, assim, é um motivo de se impulsionar, sabe? Eu fiquei muito feliz. Não sei se falei isso para vocês, mas eu fiquei muito feliz. Sim, tem outros 2 pontos que vocês conversando eu me recordo aqui. Um deles foi essa questão do clique institucional, que o Kiko comentou, e do evento do Reticências, que foi, não sei se foi o maior, né? Que nesse ano nós trouxemos o Leandro Carnal. Mas eu percebi na cidade muitos comentários, muitas pessoas me abordando e questionando sobre como participar, como que foi, no ano que vem, quem que vai ser. Então também percebi que o nosso marketing estruturou muito mais, expandiu muito mais com os projetos. E teve várias outras questões também, como, por exemplo, o nível de clientes que a gente vem atendendo hoje. Então, são clientes muito relevantes no mercado que no passado a gente não tinha acesso. Não sei o que vocês acham. A gente está sempre buscando mudar o perfil de clientes, né? Nós trabalhamos só com pessoas jurídicas, então a gente tem um movimento de sempre estar buscando a adequação do perfil de cliente para o tamanho da empresa. A gente não imaginava que poderia chegar nesse tamanho, né? Assim, quando a gente olha para trás, quando a gente começou na salinha menor que esse ambiente aqui, ó, que a gente está, a gente não imaginava realmente que a gente poderia chegar onde está. A gente esse ano, se você imaginar, tem muita coisa bacana. O ano que vem a gente faz 13 anos de empresa. E vejam, 13 anos é um número fora política, é um número que para mim é muito importante. A gente começou a empresa em 2013, meu filho nasceu dia 13, eu comecei a namorar minha esposa no dia 13, 13 permeia acreditar que já teve no 13º andar, tem um monte de coisa 13, né? Então, o ano que vem a gente faz 13 anos. Certamente vai haver alguma coisa, ainda um big move aí que a gente vai conseguir fazer. Mas uma coisa que eu acho que marca muito o nosso crescimento foi a decisão da gente construir a nossa sede, né? Nossa sede própria. Uma sede maravilhosa, né, gente? Assim, eu sinto um orgulho danado.
A gente começa o ano que vem já a construção, projeto praticamente pronto, né? E você imagina a gente iniciando lá uma sede de 2.500 metros quadrados. É muita coisa, né? Isso tudo eu fico olhando para trás e vendo, lembrando da carinha de vocês quando entraram na empresa. E a minha também, assim, né? Eu era bem mais velho que vocês. Então, sou bem mais velho, que as idades são paralelas, né? Mas Eu gostaria nós melhoramos. Nós melhoramos. Então, pois é, a gente chegou carinha melhorou. A gente chegou vinho. Então, olhando o que a gente chegou hoje, né? O próprio Hernani falou, nossa, esse é um ano de muita conquista de vocês, é um ano para muita comemoração. A gente conseguiu se adaptar muito, né, ao crédito. Hoje em dia a gente também faz muito crédito mesmo para as empresas. Então a gente tem vários setores hoje. A empresa está robusta, pronta para dar saltos maiores, né, atacar outras frentes. O ano que vem a gente tem o nosso fundo fechado que vai nos abrir outras portas. Tem várias frentes novas surgindo no ano que vem, em 2026. E a gente daqui para frente são passos longos, né? O que nos leva a crer que a gente precisa ser ainda muito melhor do que a gente é hoje. Eu só espero que em 2026, final de 26, a gente esteja olhando para si de novo e não nos reconhecendo. Eu não me reconheço. O ano que vem eu vou participar desse programa do PGA, que é um programa bacana, que só esse aí já me parece que vai já me transformar em outra pessoa, né? Estou muito empolgado com isso e tudo, e vocês também têm todas as frentes que estão atuando, vocês gostam de estudar, vocês gostam de ler, né? E aí eu queria saber, assim, o que é a proposta pessoal de cada um de vocês, assim, para 2026, assim, de vocês, o que vocês prometeram para si mesmos? Olha, eu posso começar? Por favor, não tem ordem não. Só o começo que são as damas. Bom, como você comentou, para 2026 eu também estou me inscrevendo no MBA de liderança da Dom Cabral. Algo que eu esqueci de falar anteriormente, que nós fizemos em 2025 e eu quero ampliar em 2026, são as plataformas de superintendência, que antes não existia, agora existe. Isso organizou muito mais a estrutura de executivos comerciais no Acreditar. Então, 2026 eu quero me dedicar mais a isso. Inclusive, buscar estruturar setores que sejam mais especialistas no segmento que a gente atua, construção civil, agronegócio, indústria. Então, para 2026, eu vou me dedicar a isso, focar também em talvez outros setores, né, diferenciados e, claro, estudar cada vez mais a liderança, como eu já mencionei. E depois que eu gostaria que você abordasse para os executivos que estão assistindo, quais as possibilidades com o fundo fechado em termos comerciais que a gente vai poder atuar? Quais produtos que isso vai trazer para os executivos comerciais? Deixa eu só me responder, depois eu... Sim. Esse ano de 2025, nós tivemos um mérito bacana, que foi a criação de uma nova camada de hierarquia da empresa, que foi a da gerência. Ao longo desses últimos 10 anos, eu e o Bruno e o Kiko, sendo mérito ou demérito, nós sempre trocamos o pneu do carro com ele a 200 por hora. Isso impulsionou muitas coisas na empresa, né? Mas o que eu pretendo e vou atingir em 2026 é fortalecer, eu e o Bruno iremos fortalecer as bases de coordenação e gerência da empresa, né? A gente está sempre muito focado na passagem do bastão, né? Se eu e o Bruno, a gente não passar o bastão em termos de responsabilidade para as outras pessoas, em termos de conhecimento, desenvolvimento, isso impede o crescimento da empresa, né? Então, tanto eu quanto o Bruno, nós vamos focar também bastante no desenvolvimento dessas novas camadas e não para burocratizar, porque esse não é o nosso estilo, né? Nunca foi e nunca vai ser, mas sim para pensar no desenvolvimento da empresa, no futuro da empresa. Então, assim, isso vai permitir que a janela temporal que nós três estivermos olhando
fique mais para frente, né? Durante bastante tempo a gente ficou olhando bastante para o presente, né? E era o que há, não nos arrependemos, eu acredito, mas a gente está entrando num momento da empresa que nos permite esse crescimento mais estruturado, né? Então, 2026 vai ser o ano da gente fortalecer ainda mais essas bases aí das lideranças do Acreditar. Muito bem. Respondendo a sua pergunta, Brunovski, para mim ele é Brunovski, tá, gente? Na verdade é o seguinte, me parece, é meio que consenso no mercado, que, bom, primeiro que os FDICs, eles estão ganhando um espaço enorme no mercado. A gente deve bater aí, talvez em 2026, R$1 trilhão em patrimônio dos FDICs, né, de todos os tipos de FDICs, não só de multicedente, multisacado, mas isso é de uma relevância enorme, de uma importância enorme para a economia do Brasil, como uma forma geral, né? É o que tem dado realmente crédito aí para sustentado, vamos dizer, a economia. Então, dito isso, imaginando que os FDICs hoje estão muito presentes, o mercado de FDICs, ele tende a partir muito para a parte de crédito estruturado, crédito de longo prazo, estruturado, com garantias, etc, etc. Um fundo fechado, na verdade, ele sendo um fundo padronizado, como será o nosso, ele vai nos dar a possibilidade de fazer operações com prazo maior, dar mais possibilidades da gente fazer operações estruturadas, né? O nosso fundo é um fundo aberto e você, sendo um fundo aberto, a gente precisa ter alguns tipos de cuidados, né, para o investidor, com relação a prazo médio de carteira, etc, etc. Dito isso, o fundo fechado, a gente consegue ter isso um pouco mais controlado, mais alongado. E então a gente vai partir, a gente já tem isso hoje na empresa, já é assim, mas a gente vai poder avançar em operações mais estruturadas, o que permite que a gente tenha um crescimento ainda mais robusto, né? Você tem uma carteira mais alongada, você consegue naturalmente crescer. Foi o que aconteceu conosco. Hoje a gente tem uma carteira um pouco mais alongada da nossa carteira como um todo, e isso permitiu esse crescimento excepcional que a gente teve, né? Vai ficando cada vez mais difícil a gente ter crescimentos nessa magnitude que nós tivemos esse ano, dado o crescimento, né? Mas, como a gente acredita no impossível, a gente nunca vai desistir e vai morrer lutando, né? Mas a gente, olhando hoje, a gente sempre pensa no seguinte, né? A gente quer crescer em verticais novas de forma horizontal, né? Ou seja, a nossa ideia é criar um ecossistema capaz de atender o cliente de forma ampla, né? Então isso o Hernani chama isso aí de lojinha, né? De shoppingzinho, né? Uma ideia de shopping. Então você tem várias lojinhas para atender o cliente, na antecipação de recebíveis, eventualmente num crédito de longo prazo, no home equity, num câmbio, etc, etc. Então a gente começa a dar esse passo além, né? O ano que vem outras verticais começam a aparecer, e eu gosto muito disso porque isso abre oportunidade para talentos. Todas as nossas atitudes, todas as nossas iniciativas, desde o Reticências, o nosso marketing, além de olhar para o nosso cliente, ele também olha para o nosso cliente interno, que são os nossos colaboradores, né? O pessoal que trabalha conosco, o nosso time. Então a gente está sempre querendo trazer pessoas, promover as pessoas boas lá dentro e sempre querendo trazer as melhores pessoas para trabalhar conosco. E todo esse crescimento, essas verticais novas que vão aparecendo, a gente vai precisar de pessoas. E a gente fala que quer ser Mogi das Cruzes. Quando alguém falar assim, Mogi das Cruzes, todo mundo vai falar, a cidade do acreditar, né? A gente quer fazer isso porque as pessoas não precisam sair daqui para ir trabalhar em São Paulo. O acreditar é terra fértil. Se a semente é boa,
a árvore cresce, dá frutos, o fruto cai na terra, a semente continua sendo boa, ela é novas árvores, novos frutos. Então, a metáfora é o seguinte, né? A semente boa são os trabalhadores, as pessoas que trabalham conosco, e nós, inclusive. Se a gente tem aderência à cultura e tudo, lá é uma oportunidade única de se trabalhar. É um ambiente bom, é um ambiente que promove crescimento. Então nós temos o MBA da empresa. Eu posso falar com tranquilidade, dificilmente qualquer pessoa teria acesso de uma forma tão concentrada a professores tão gabaritados como a gente está tendo ali. Né? É um MBA focado em gestão e liderança de FDICs, então você não está fazendo uma coisa genérica de crédito, etc. Nós temos o nosso programa do livro, né, que nos dá tanto orgulho, já foi tantas vezes, inspirou outras empresas, e que até hoje, né, desde que vocês entraram, nós temos isso, né, há 10 anos no mínimo, nós temos isso, e não falhou um mês sequer, né, cara? E é um motivo de muito orgulho isso pra gente, e transforma. Então, assim, tem várias outras iniciativas nossas. Então, nesse nosso conhecimento, você que está nos ouvindo aí, você que trabalha na Mogi das Cruzes, venha conhecer o Acreditar. A gente está buscando você que é talentoso, semente boa. Aqui é terreno fértil e aí a gente ainda aduba muito bem para que você cresça mais rápido, né? Então, eu imagino que para vocês dois o desafio de pessoas sejam o desafio de todos os dias, como é o meu. Me dedico muito a isso. Temos hoje uma pessoa que a gente confia demais, que é o Leandro, né? Garcia, à frente do RH, tem fazendo um trabalho excepcional. E eu gostaria de que vocês destacassem, então, em 2025, um momento assim que vocês falam, cara, sou de Fodópolis. Como diz o nosso amigo Pedro Mandelli, você tem que ir para casa achando que você é de Fodópolis, que eu sou fodão, que sou de Fodópolis. Que momento que vocês acharam que... citem aí um momento que você fala, caramba, sou de Fodópolis. Não, tiveram vários. A gente bateu recorde agora no mês passado. Um valor que a gente nunca atingiu e não sabia como atingir. Eu me recordo quando nós tivemos a aula com o Pedro Mandelli, que ele comentou sobre a questão da proporção. Né, que a meta você tem que saber atingi-la 70%. Os 30% que você não sabe é o desafio da meta. E foi exatamente isso que aconteceu com a gente. A gente não sabia como atingir e esses 30% a gente conseguiu atingir e com diversas estratégias. E foi muito legal porque a gente teve que interagir. Então teve uma cooperação que eu nunca tinha visto. Sempre teve cooperação, mas essa foi diferente. Tiveram pessoas novas que chegaram na empresa, se integraram plenamente à cultura, vestiram a camisa, mesmo sem saber, buscaram entender, buscaram ajudar. Foi sensacional, foi fora do normal. Eu me arrepio até de falar, e agora a gente vai ter que replicar isso em dezembro. Tá fresco, né, na nossa mente, né? Então eu também ia comentar sobre o fechamento do mês de novembro, assim. Não digo tudo, mas muita coisa que poderia ter dado errado, no final não deu errado, mas muita coisa que poderia ter vindo de dificuldade veio, né? Seja o nosso banco, o banco pagador das operações, né? Foi um dia que teve um problema sistêmico nacional. Birôs de crédito. Deram alguns problemas. Então, assim, as operações que costumeiramente vêm num horário um pouco mais cedo, chegaram de forma muito tardia. Então, no final daquele dia, eu também me senti muito satisfeita, porque a gente conseguiu ver o que a gente ensinou para a nossa equipe sendo feitos através deles, né? Então, assim, esse dia foi sensacional para mim também. Algo muito interessante que você comentou agora é o fato de que operações maiores, operações mais estruturadas, que antes eram feitas por nós, né, negociações e tudo mais, aconteceram com outras pessoas, né? Pessoas que nós treinamos, nos dedicamos, estudaram, e eu me surpreendi porque elas conseguiram tudo sozinhas, né, praticamente. Então, passar o bastão aconteceu
e vem acontecendo cada vez mais. O tipo de venda que nós fazemos é uma venda complexa, né? Então, assim, teve até em algum dos vídeos que eu comentei que estar na linha de frente é lutar contra a complexidade o tempo inteiro. Porque, assim, todas as negociações são complexas. Se você fosse comparar com as operações que a gente fazia há uns 5 anos atrás, ou até menos tempo, era mais simples. Uma venda Era transacional. uma venda mais transacional. Hoje em dia, não só questões técnicas de venda e negociação, a gente está investindo muito nisso, mas assim, vocabulário, repertório, conhecimento do nosso segmento, diferenciação entre fundos e bancos. Então, todo esse background, a gente vem passando e passou, né, para os nossos colaboradores. Só assim que eu vejo que a gente conseguiu atingir essa meta, que foi muito difícil, mas que a gente atingiu em novembro. E, de novo, o ano não acabou, precisamos replicar isso agora em dezembro. Eu costumo dizer que algumas 3 coisas realmente me emocionam. É minha família, meus filhos, enfim, o fato o ninho, né? E ver meus filhos lá e tal, esposa e tal. Música, arte, me emociona. E ver as pessoas atingindo os resultados. E não necessariamente o resultado. É muito legal, como vocês mencionaram, é muito legal ver as pessoas e aquilo ali ser uma construção que você vem se dedicando há tanto tempo e aquilo, você vê as pessoas atingindo aquilo ali, realmente é o ápice, né? É o ápice. Não tenho dúvida que esse foi um momento. E existe uma lenda na empresa, gente, que é o seguinte: se eu estou na empresa no último dia, não bate a meta. É normalmente o último dia útil do mês, sexta-feira, e o Kiko não está. Aí bate merda. Eu não sei, se for sexta-feira, for importante a meta sair, eu tenho que Você tem que ir embora. Você não pode estar. Eu não sei o que acontece, mas esse é o fato. Então eu geralmente estou comemorando com eles de longe sempre, né? Mas se vocês citaram esses aí, mas uma coisa que me marcou muito, eu acho que é um ponto de inflexão assim nosso, um marco mesmo, é a nossa sede nova. Isso aí é uma coisa que o fato da gente ter iniciado isso aí e decidido fazer, né, da maneira que a gente decidiu fazer, com a robustez que foi que vai ser, que será, né, a importância para o cuidado dos nossos, para todo mundo que vai trabalhar lá conosco, o tamanho que a gente já projeta da empresa. É importante as pessoas verem que a gente não está brincando, que a gente vê que a gente está pensando grande, a gente sempre pensou muito grande, né? A gente nunca quis ser, a gente sempre quis ser o melhor, né? E é o famoso jogo infinito, né? Do Simon Sinek, né? Assim, que não importa o oponente, não importa a pessoa, não importa o concorrente, o que importa é você estar melhor todos os dias, né? E estar no jogo, né? E isso eu acho que sempre foi uma máxima que eu tentei trazer para a empresa, ou seja, a gente tem que ser melhor um pouquinho a cada dia. E a sede nova mostra o quanto que a gente quer ser grande, ter impacto e o cuidado com as pessoas. Então, esse foi um marco muito grande para mim. Imaginar de onde que nós viemos, imaginar o que nós estamos construindo agora, isso foi um marco muito legal. A gente ultrapassa algumas barreiras, né, agora, em termos de tamanho. Então, o que nos deixa realmente entre os grandes, né, e eu fico muito honrado disso, mas não tem nenhum gigantismo, nenhum tipo de vaidade de ser grande e tal. Eu gosto de ser o melhor. eu gosto de ser o melhor, eu gosto de ser o que os clientes, que tudo para mim, o restante tudo resultado, né? Onde as pessoas gostam de trabalhar, onde as pessoas têm oportunidades, onde as pessoas são bem remuneradas e tudo, etc, etc. Bom, uma das coisas que eu acho que a gente não tem como deixar de falar é pela marca que eu acreditar vem conseguindo atingir no mercado. Isso não posso deixar de falar, nosso marketing faz um trabalho excepcional, eles são elogiados por todos e não só internamente. Mas eu não sei o que vocês, Bruno, como
o Bruno como lida muito com os gerentes, a Mila muito com a outra linha dentro da empresa, né? Como que vocês enxergam isso? Esse crescimento, essa presença. E eu vejo muito, sinto nos eventos que eu participo, né? As pessoas comentando demais sobre as nossas iniciativas. A gente vem há muito tempo entregando resultados consistentes, transparentes para os nossos investidores, para o mercado, e isso tem nos trazido solidez e nos dado acesso a capital de uma forma muito bacana. Então, eu gostaria que vocês dessem um testemunho de como a nossa marca, né, Acreditar, no grupo, né, vocês têm ouvido falar, vocês têm sentido aí, Bruno somente que anda muito também. Olha, eu imagino que o mais interessante, o mais importante da marca Acreditar é o nome, o acreditar. Essa palavra, por si só, já tem um impacto muito grande. Isso é o que todos falam para mim. Inclusive com brincadeiras, né? Vão acreditar na minha empresa, né? Vocês podem acreditar em mim como colaborador na empresa. Então isso fica na mente das pessoas. Eu acho que isso é o mais importante, desse nome Acreditar. E isso foi muito explorado em 25, principalmente com o nível de clientes que a gente atingiu, que são empresas muito relevantes para o Brasil e são empresas que foram impactadas por isso, por essa mensagem de momentos em que o empresário não tem aonde correr, por mais que ele tenha anos de parceria com o banco, aquele banco chega para ele, olha apenas o número e declina muitas vezes uma proposta, e ele chega para a gente e a gente acredita no projeto dele. Então, isso eu ouço relatos de clientes no Brasil todo, temos clientes hoje no Brasil todo. Eu também ouço relatos de superintendentes comerciais e executivos comerciais, que muitas vezes dedicaram a carreira para um fundo ou para um banco e que muitas vezes não foi ali que ele conseguiu ser validado. Então, o nome Acreditar, na minha visão, ele está totalmente alinhado com aquilo que nós acreditamos hoje. É isso que eu acho. O que eu vejo da evolução da marca Acreditar, eu como diretora de operações, com relação a crédito, risco e rentabilidade, eu percebi em 2025 de uma maneira muito mais clara que nós somos sinônimo de credibilidade no mercado nesse aspecto, tá? Eu vejo que a gente, como time operacional, atendimento, que é assim uma vitrine e talvez a mais importante com relação aos superintendentes, né? E a forma que a gente lida com os clientes, isso a marca Acreditar vem sendo símbolo de credibilidade e de muita segurança. Então eu tive esse impacto de uma maneira mais latente em 2025, sem contar as outras frentes, né? Assim, como a gente figura no mercado como marca empregadora. Isso também tive um impacto relevante em 2025, como atendimento, como uma empresa que dá credibilidade em matéria de risco e rentabilidade. Então, essa evolução na nossa curva de 2025 ficou muito visível para mim. Bom, por último, vocês querem alguma consideração ou alguma coisa para vocês deixarem de recado aí para o povo? Olha, sim, eu gostaria de reforçar, né, para você que é de Mogi das Cruzes e gostou desse podcast, acha que isso tem a ver com você, entre em contato com o nosso RH, entre em contato conosco. Para você que é cliente também e busca soluções de crédito de qualquer segmento, entre em contato com o nosso time comercial. E é isso, né? Tô muito feliz de estar fazendo esse podcast com vocês, final de ano, meta batida, né? Com certeza. Não, ainda não. Não, mas Vamos sair daqui, tem muito trabalho pela frente. Mas vamos bater. Só uma delas. Uma delas já está batida. Vamos bater as outras também. Sim. Bom, o que eu quero falar é que
Engraçado, né? Eu tava pensando esses dias, assim... 10 anos, faz 10 anos que eu trabalho com o Bruno e com o Kiko, né? Como nós mudamos. E a gente costumava falar assim, não, é que a gente é muito jovem, né? A gente às vezes comete alguns erros, a gente já não pode falar. Passou já. Já, né? Passou esse momento, né? Mas, brincadeiras à parte, quero dizer que não só nossos colaboradores, mas todos os stakeholders, nossos clientes, eu e o Bruno e o Kiko, nós somos muito coerentes e muito compromissados com o acreditar que é o nosso projeto de vida. Assim. Não é à toa que eu e o Bruno já estamos aqui, vamos completar 10 anos investindo e entregando muita paixão, muito compromisso com essa empresa, que é a nossa vida. Né? Então, contem com a nossa coerência, contem com nossa vontade de crescer e desenvolver a empresa. Porque para nós isso é uma missão. Então, assim, não é dinheiro por dinheiro, não é faturamento por faturamento. E sim sobre como isso representa a nossa vida e a vida das pessoas que estão nesse guarda-chuva. Né? Então, é isso que eu queria falar. Contem com a nossa coerência. As empresas, né, que nós impactamos, que são muitas no Brasil todo, as famílias Sim. dos colaboradores, dos executivos que prestam serviço para a gente. Então, também, se você é executivo comercial e você busca um fundo transparente, né, e que você faça carreira nesse fundo, que você construa, né, uma carteira, uma equipe, se torne superintendente, cresça, entre em contato conosco. Isso também é muito importante. Sim, com certeza. Pessoal, eu quero agradecer aos nossos colaboradores, nosso timaço que entregou esse resultado. Eu já tô muito feliz com o resultado que a gente atingiu, mas a gente não consegue ser... Queremos mais. A gente não consegue ser o primeiro perdedor, ou seja, o segundo lugar. Então a gente quer se desafiar o tempo todo e ser melhor o tempo todo. Eu já estou muito feliz com o resultado e principalmente como foi feito o resultado. Principalmente como foi feito o resultado por cada um de vocês. Então, ao nosso time, muito obrigado, né? Aos nossos investidores, aos nossos clientes, aos executivos comerciais, todo mundo, aos nossos parceiros, né? Que estão acoplados a gente, né? Desde os softwares até os prestadores de serviços nossos. Hoje a gente fica muito feliz, como o Bruno disse, de estar sempre impactando muito não só a vida dos nossos colaboradores, mas tem muita gente que presta serviço lá para a gente e enfim, tem uma vida melhor graças ao nosso trabalho. Então, muito obrigado a todos vocês, parabéns por esse ano, e o ano que vem a gente vai cobrar muito a excelência de vocês. Se alguém quer trabalhar com pessoas realmente com sonho grande, com vontade de impactar outras, ou ter impacto, seja no mundo, né? Construir coisas grandes e ter um impacto e ser importante para pessoas, não é ser famoso, ser importante para o coração das pessoas, para a vida de outras pessoas, aqui é o lugar certo, eu tenho certeza disso. Contem comigo, aqui é o Porta Dentro, é um podcast que a gente não tem pretensão de ser nenhum grande podcast, é para falar da nossa empresa, por isso se chama Porta Adentro. Muito obrigado a cada coordenador, ao nosso marketing, que faz com tanto carinho todas as nossas publicações, né? Um marketing de referência no mercado, a todos os setores, a cada um que esse ano nos proporcionou atingir esse resultado. Parabéns a vocês dois também. Foi uma honra estar junto de vocês. E vamos para 2026. Um beijo e tchau, tchau. Obrigado.